Oi, pessoal. Vocês já ouviram falar no que é hidrogênio verde? Vocês sabem o que é hidrogênio verde? Por que que o Ceará está tão envolvido nessa questão do hidrogênio verde, né? Há umas 2, 3 semanas atrás, o nosso governador lançou todo um programa aqui no centro de eventos ligado ao hidrogênio verde, já assinou não sei quantos protocolos com empresas estrangeiras, né? Já tem várias pesquisas, vários professores, estudantes já envolvidos nessa questão do hidrogênio verde, né? Toda a academia aí pensando nisso aí, projetos com a Federação das Indústrias, com o Complexo Industrial do Parque do Pecém, então, assim, do Porto do Pecém. Então, o que é? Né? Para que serve? Tá? Então, eu acho que isso é um questionamento muito interessante e que merece uma discussão aqui conosco do Conversa com Ciência. Para falar um pouquinho sobre essa questão do hidrogênio verde, nós convidamos aqui o Edilson Mineiro, tá? Ex-aluno da Universidade Federal do Ceará, formado em engenharia elétrica, né? Tem mestrado, doutorado na área, e atualmente ele é professor do Instituto Federal do Ceará em Sobral, e é pesquisador no projeto da FUNCAP, ligado às instituições do interior do Estado, certo? Então, Mineiro, né, você é conhecido, né? Então, muito obrigado por você estar aqui participando junto conosco. E aí, aquela pergunta que não quer calar. O que é esse tal desse hidrogênio verde, Mineiro? Aqui, ajude a gente a entender um pouquinho isso aí. Antes de tudo, agradecer o convite, né? E tentar explicar um pouquinho o que é esse hidrogênio verde, né? Primeiro, a gente tem que falar um pouquinho sobre hidrogênio, né? O que é esse hidrogênio? Já foi se discutido, já foi se falado há muito tempo. Se eu não me engano, em 1874, já se falava na obra a Ilha Misteriosa, né? Já se comentava do uso do hidrogênio, né? Para substituir, então, na época, o carvão. Passou o tempo, veio o petróleo, e hoje está se voltando a essa concepção do uso do hidrogênio. E o hidrogênio ele entra como um meio, um vetor de transporte de energia, uma forma para você pegar, armazenar energia de forma química e poder utilizar posteriormente. E nessa transformação é que ainda tem essa classificação de verde, sendo o verde decorrente aí do uso das energias renováveis. Então, o hidrogênio verde é, por definição, um hidrogênio que é uma forma de acumular energia a partir de energias renováveis, de fontes renováveis, o que permite aí você ter uma descarbonização. Certo. Agora, Mineiro, me diga uma coisa. Quando você falou aí, né, que o hidrogênio é o que é o vetor, né, ou seja, é o transporte, né, ou seja, ele vai. Como é que funciona isso aí? Ou seja, como é que ele é esse transporte? Porque assim, é para a gente entender, né? Ou seja, é como se fosse uma pilha, ele armazena. Como é que funciona isso aí? Só para a gente entender melhor. Pronto, semelhante a uma pilha, a gente tem, na pilha lá, a gente tem energia armazenada de forma química, né? Uma bateria de um celular semelhante. No caso específico do hidrogênio verde, o que a gente faz tem um sistema o qual converte, quebra a molécula da água, a gente tem no hidrogênio e oxigênio, e esse hidrogênio, ele acaba armazenando energia, e essa energia que a gente acaba utilizando posteriormente. Então, existe um processo no qual a gente realiza essa quebra, a gente chama isso de eletrólise, tá? E aí permite, então, armazenar essa energia nessa forma aí do veio hidrogênio. Então, é como se, só para, né, assim, para o nosso ouvinte aqui, o nosso interessado em ciência, entender. Você tem uma molécula de água, de H2O, e você usa energia para quebrar essa molécula, retira o oxigênio e sobra o H2, que é o hidrogênio. Ok? O que é Exatamente. feito com esse oxigênio? Ele vai para o espaço, assim, ou ele é armazenado? O que acontece com o hidrogênio, com o oxigênio? O oxigênio ele pode ser armazenado, né? Como exemplo, a gente teve a falta, numa certa época, de oxigênio, principalmente durante a crise do Covid, e sim, a gente pode, esse hidrogênio aproveitado para energia e o oxigênio armazenado para uso posterior.
Mas, entretanto, dado o tamanho, diríamos aí, da possível planta que a gente vai ter no Ceará, a produção de oxigênio vai ser muito elevada e aí provavelmente parte dele vai ser colocado, né, no ambiente, mas isso não tem problema nenhum. Não gera nenhum impacto ambiental. Não. Tá, mas aí o hidrogênio fica lá, né? As duas moléculas de hidrogênio, aí é como se aí a energia fica presa a ele, é isso? Na E hora aí, diga, pois não. Na hora que você tem essa reação, né, que você faz essa quebra, o hidrogênio ele permite e armazena muita energia. Tanto é que o hidrogênio, por muito tempo, foi usado como combustível para foguetes, né? Então, ele tem essa característica de possibilitar o armazenamento dessa energia. E aí, Certo, sim. depois, Não, queima e aproveita, né? certo. Então, assim, na realidade, a ideia é pegar esse hidrogênio que sobra, aí você armazena esse hidrogênio que já tem a energia dentro dele, não é isso? E aí você vai transportar, né? Porque então a usina que está se pensando aqui para o estado do Ceará é a usina de quebra, é isso? É Exatamente. eletrólise, de quebrar, separar as duas moléculas. Exatamente. E aí aí você vai armazenar esse hidrogênio e vai exportar. E lá ele já vai ser utilizado como uma energia, como uma fonte de energia. Temos várias formas, na realidade, de transportar esse hidrogênio, tá? Pode, por exemplo, liquefazer, tornar ele de gasoso para líquido, né? Podemos também utilizar, criar combustíveis sintéticos, e aí tem até uma nomenclatura recente chamada Power to X, quer dizer, você poder pegar esse hidrogênio, converter em combustível sintético para posterior utilização. E também outra forma transformando isso em amônia, e aí geralmente a amônia entra na possibilidade para posteriormente usar esse hidrogênio como amônia agora para usar combustíveis sintéticos. Então tem toda essa possibilidade, tem um mundo, né, do uso do hidrogênio e aí abre também todo um leque de possibilidades. Mas também eu sei que para fazer essa separação, né, entre hidrogênio e oxigênio, precisa-se de muita energia, né? Isso ela exige uma, né, porque é uma ligação muito forte entre as duas moléculas, né? Exatamente. Então, assim, e aí o Ceará já está preparado porque tem muitos parques eólicos, né? Parques solares, é isso? Exatamente isso. Como pela sua até classificação como verde, né? A produção desse hidrogênio vai ser por essas energias renováveis, e aqui no Ceará o que não falta é vento e não falta sol, né? Então, consequentemente, isso permite uma boa produção. Mas, de qualquer forma, isso vai criar uma expansão dessas energias renováveis, onde a gente vai ter a abertura aí de vários parques para suprir essa produção desse hidrogênio. Então, eu diria que isso não só a gente vai aproveitar a energia já existente com os parques já instalados, como a gente vai ampliar todo o mercado, criando uma série de empregos e a melhoria para o nosso estado. E assim, por que é tão, né, tá tão assim, é um negócio que o pessoal tá tão falando tanto e discutindo tanto essa questão do hidrogênio verde? Assim, qual é o impacto para o Ceará, né, assim, economicamente falando? Você tem condição de dizer alguma coisa? A gente pode falar um pouquinho. Vamos dizer, das fontes onde a gente tem maiores rendas, os empregos com maiores salários, é justamente na área de energia, tá? E aí você entra tanto para quem vai para a parte de manutenção ou trabalhar diretamente junto com geradores e logo em seguida os sistemas fotovoltaicos. Então é uma área bem interessante e ao você instalar esse eletrolisador, além dos empregos de quem vai estar trabalhando todo nesse conjunto que a gente passa a chamar de hub de hidrogênio, porque aí é todo um conjunto desde da energia renovável que vai ser utilizada para a produção do hidrogênio até o consumo, gerando, por exemplo, novos produtos, novas classificações de produtos. Como exemplo aqui, a gente tem a siderúrgica, agora a gente vai poder ter um aço chamado aço verde, né?
classificado como verde, porque aí, ao invés de estar usando carbono, pode estar no seu processo usando o hidrogênio. Então, isso cria todo esse leque, né, de possibilidades. E aí, consequentemente, essa expansão vai possibilitar, né, das energias renováveis, essa abertura que eu já falei. Certo. E o mercado no exterior é muito grande para esse hidrogênio? As empresas estão interessadas, os governos? Como é que está isso aí? Sim, isso é uma excelente pergunta, porque se a gente pensar que no Brasil, né, a gente já tem como combustível de fonte uma alternativa para os combustíveis fósseis, né? Nós já temos programas como etanol, que tem um grande sucesso, né? O biodiesel também, mas, exemplo, na Europa, isso não é possível. Então, a Europa é um dos grandes consumidores, e aí o Ceará se desponta, por quê? Porque aqui a gente tem o Porto do Pecém, e o Porto do Pecém já tem uma característica física bem interessante. Ele é um porto de águas profundas, o que facilita os navios para fazer essa exportação. E outra característica é que parte do Porto do Pecém, a empresa que é privada, é a mesma empresa do Porto de Roterdã, que tem lá na Europa, consequentemente facilita. E o próprio Porto de Roterdã na Europa é que já está se adaptando para poder receber esse hidrogênio. Então, diríamos que a gente aqui aliou a fome, né, com a vontade de comer. Deu tudo certo. Então, a nossa possibilidade e grande capacidade de geração a partir de energias renováveis, com as características do nosso porto e com a necessidade da Europa dessa energia, já que lá, por exemplo, por estar bem distante do Equador, a geração tanto solar fotovoltaica é reduzida, bem como a capacidade que os aerogeradores lá podem operar é bem reduzida também. Tá certo. E para a gente concluir, então, para você, né, um pesquisador, está na academia, que está envolvido desde o início nessa questão do hidrogênio verde, essa questão do hidrogênio verde é uma grande oportunidade para o estado do Ceará, Sim. Porque o estado do Ceará foi um pioneiro nesse aí. Né? Tá. Isso é bem interessante também essa pergunta. Na realidade, o estado do Ceará, né, não é porque eu sou cearense, não, mas eu sou mineiro, mas é de Mineirolândia, do interior do Ceará. Mas ele sempre foi pioneiro, né? Por exemplo, os primeiros aerogeradores instalados aqui no Nordeste foi aqui no Ceará. Então, ele sempre se destacou por essa característica, né? E ele partiu também na frente nessa questão para poder resolver de poder gerar esse hidrogênio, e aí isso cria possibilidades. E para o Ceará também, a gente tem um diferencial. A gente está aqui, apesar de tudo, se a gente for olhar as linhas de transmissão para o norte, a gente não pode estar expandindo tanto, são muitos sistemas isolados, você não tem linhas de transmissões, e lá utiliza também muito diesel. E com o hidrogênio verde, né, ele pode ser até uma forma de você levar energia para a região norte. E para o restante aqui, quando a gente vai olhar para o Nordeste, queira ou não, o Nordeste como um todo tem uma alta capacidade e muitas linhas de transmissão já estão, né, sobrecarregadas, né? Eu até diria que a gente vai ter até uma expansão maior dessas linhas em virtude dessa crise energética que, né, na realidade, fala ou crise ou não crise, isso tem quem conteste, mas a questão é que as hidrelétricas lá para o sul-sudeste estavam bem reduzidas, né, as quantidades de água, e aí a gente vai ter, dado isso, hoje isso acordou o governo, e vai ter essa ampliação das linhas de transmissão, mas hoje a gente tem um limite. Então, o Ceará, de certa forma, estava limitado a crescer e agora a gente não precisa mais ficar gerando e esperando uma linha de transmissão que existe esses limites, né? Agora a gente pode simplesmente exportar diretamente e aí não trazendo somente pensando recursos por Ceará, mas assim a nível de Brasil, porque você vai estar jogando, vendendo para a Europa. Excelente. Mineiro, e quais são os próximos passos? Você tem alguma informação aí para o nosso público? Pronto, os próximos passos, né? Todo mundo tá se mexendo, né? Que a gente poderia dizer dessa forma, né? Então, houve uma junção do pessoal da FIEC, juntamente com a UFC, onde a UFC está fazendo parceiros com várias instituições, né?
inclusive a UFC já iniciando discussões para a implementação dos eletrolisadores, né? A gente fez recentemente também um projeto para botar um sistema piloto, mas antes mesmo desse projeto ser avaliado, uma empresa, que é a EDP, ela já se prontificou, já vai estar financiando e já vai estar instalando, onde conversei com o pessoal que vai implementar, que vai vender o eletrolisador. A ideia é, já em dezembro do próximo ano, a produção das primeiras moléculas lá de hidrogênio já no porto. Então, já está bem acelerado. É uma coisa recente, assim, mas você vai se ver que está bem acelerado. O porto também do PERSEM tem a região que é a ZPE, que é uma zona de processamento, né, para exportação, na qual lá você já tem todo um sistema, toda rede de água, tem toda rede elétrica já reforçada para esse início, enquanto, né, o governo do estado amplia todo o sistema e aí você tem o crescimento. Então, novamente, a seleção do local, as características do local também ajudaram. Então, o Ceará, eu diria que nasceu para resolver isso. É engraçado, né? Assim, só para a gente agora finalizar, né? O Ceará sempre foi, como é que se diz, desprovido, sempre foi castigado pela geografia. E acho que agora é o momento, né, de o Ceará se aproveitar da geografia dele, né? Ou seja, né, porque o Ceará, o solo é todo cristalino, é muito ruim para plantar, não tem um regime tão regular de chuvas e tudo mais, né? É muito quente, então acho que agora pode ser que seja a oportunidade para o nosso estado, né? Sim, sim. Agora, uma característica interessante que a gente deve falar para não preocupar ninguém, né? A água que vai ser utilizada no eletrolisador vai ser a água do mar. Então, consequentemente, isso não vai impactar, gerar prejuízos para a água potável que a gente utiliza. Bem lembrado. Então, isso é bom a gente comentar. E aí vai gerar, inclusive, novas tecnologias, sistemas de dessalinização, que vai facilitar. Bom, o Ceará já estava implantando o seu dessalinizador, mas agora novas tecnologias, sistemas de maior porte vão ser instalados, e isso tudo vai ajudar, inclusive, nessas necessidades do Estado, né? Que essa falta de água vai ser... a gente já vai deter toda essa tecnologia em função da instalação do hub de hidrogênio verde. Coisa boa, coisa boa. É bom terminar, finalizar assim com notícias boas do programa, muito bom. Né? Mineiro, queria lhe agradecer. Né? Aqui é uma conversa que você pode passar o dia conversando, né? Porque tem muitos assuntos, mas infelizmente a gente tem os tempos aí da internet, senão o pessoal, hoje eles nos bloqueiam aí, né? Vão embora. Né? Então é importante que a gente faça um programa muito longo, né, para que as pessoas aproveitem. Tá? Então, eu queria agradecer aqui em nome do Conversa Consciência a sua disponibilidade, né, de falar um tema tão interessante para a população em geral. Muito obrigado, Miguel. De nada, eu que agradeço a participação e precisando, você pode contar comigo. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Bom, pessoal, eu sou o professor Barros Neto, professor titular da Universidade Federal do Ceará, âncora desse projeto. E estou aqui, né, junto com a SBPC e a Fundação Astef e a Universidade Federal do Ceará, conduzindo o Conversa Consciência. Quero agradecer mais uma vez a vocês, né, de estar aqui nos prestigiando. Entre nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, e lá teremos todas as informações que vocês queiram sobre o nosso programa. E este programa aqui está lá no nosso YouTube, certo? Conversa Consciência, em que você tem lá todos os nossos programas desde o primeiro, que aconteceu há um ano. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde e até a próxima.